Boa noite, tudo bem? Muito bem. Hoje, continuando os mensageiros, o caso do Belarmino, o doutrinador falido. Pois então, o Belarmino é um doutrinador, né? Está lá no nosso lar. Aqui a gente só fala de gente que está lá no outro plano. E o Belarmino, ele tem o título de o doutrinador falido, ou seja, ele veio com a missão de doutrinar nas casas espíritas. Então, é uma função para exercer numa casa espírita e nessa missão dele, ele deveria ser o doutrinador. Mas ele até veio para o mundo com essa missão e começou a trabalhar. No entanto, é, foi até presidente de uma casa espírita, mas o poder lhe subiu à cabeça. E aí começou a exigências, a cobrar dos médiuns que trabalhavam com ele. Enfim, acabou por arrumando confusão com todo mundo e não se saiu bem como doutrinador das almas penadas. Ou, né? Mas o que acontece? Ele está explicando para o André Luiz essa situação e disse que a pessoa, para doutrinar, deve doutrinar primeiramente com os exemplos, depois com as palavras. Então, o caso do Belarmino é muito simples, porque a gente percebe que na vida todo o ensinamento melhor, maior, mais interessante é dado com exemplo. É o exemplo que é o professor, é o que diz, é o exemplo. Mas o que acontece? Todos que botam o pé na terra são, de certa forma, doutrinadores, professores, mestres. Jesus Cristo é o exemplo maior. Depois vem cada um. É mestre no seu ofício, mestre na sua casa, no seu trabalho e nos com. É para todos, hein? Não é uma coisa assim de que é só para um lado. Não. O pai tem a missão de dar o testemunho, né? Testemunho de honestidade, testemunho de educação, testemunho de bom exemplo, de recato, de tudo. Que o filho vai entender muito mais. Uma vez eu vi uma criança dizendo um palavrão. Casualmente eu conhecia os pais e eles toda hora falavam o tal palavrão. E a criança tinha 2 anos. Então é como um papagaiozinho, vai repetindo. Além de que a criatura vem para cá porque ela já traz em si toda o DNA espiritual para a sua missão. Aí chega num lar e encontra palavrões, encontra discussão, encontra isso. Além de perturbar a sua própria missão, também cria problema para essa criatura. Então, já concatenando as ideias, é, a questão é a seguinte: o Chico Xavier recebeu de sua mãe uma grande lição. E a sua mãe, ele conversava com ele, eventualmente, já tinha partido, mas o Chico tinha a capacidade de conversar com ela. Coisas de mãe, né? E ela disse para ele usar um remédio muito especial,
era água. E ele até andou procurando a tal água nas farmácias. E falou para a mãe dele que não encontrou água. E a mãe dele falou que a água tinha em casa. E era muito simples. Toda vez que recebeu uma ofensa era para tomar o gole d'água, um gole de água. Mas não engolir, deixar junto com a língua. Não engolir, apenas deixar na boca. Enquanto tivesse vontade de dar uma resposta à altura do desaforo que recebeu. Então, aprender a calar a boca, porque com a boca cheia d'água não ia poder falar. Então, eu acho que essa lição é a melhor de todas. Até porque, se não houver a represália, a retruca, se não houver o troco, acabou a briga. A briga começou e acabou. Mas o que que é? Eu não levo desaforo para casa e aí já a gente vê crime no trânsito, crime em todo que é lugar. Então, se a pessoa se acalmar seu ânimo, vai evitar um monte de problema. Não é covardia, não. Eu que lido nas lidas forenses, lembro muito bem que participei de muitos júris. E advogado criminalista dizia assim: ninguém é obrigado a levar desaforo para casa. Ninguém é obrigado. E se o Estado não está aí para defender, tem que a pessoa se defender. Mas isso é coisa de advogado criminalista. Não, ninguém tem que levar desaforo para casa. Mas pega o desaforo, guarde consigo. Se for o caso, busque o tribunal, busque a justiça. Que a justiça vai fazer com que o desaforo não foi para casa, mas foi para o tribunal, né? Se é uma coisa assim que vai ter que precisar, né? Mas do contrário, perdoe, não dê bola, porque tá lá o Sermão da Montanha. Isso é coisa de Jesus Cristo, não é coisa de qualquer um. Então é coisa de Jesus Cristo. E ele disse: bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra, né? Entre outras bem-aventuranças. As bem-aventuranças só para espantar o capeta, tá bom? As bem-aventuranças, se quiser, estão lá às 8, 7 ou 8, dependendo da Bíblia, é 7 ou 8. São essenciais, tá bom? E é isso aí. Tá aí. Por enquanto, não acertei o microfone ainda, por isso que eu tô aqui usando o microfone do notebook, mas vou acertar e no futuro vai ter assim um som melhor, tá bom? E fiquem bem,